Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre nutrição parenteral prolongada, ou nutrição parenteral total, ou terapia nutricional parenteral. Os mais antigos, a gente conhece mais como NPP, que é a prolongada, né, que eu falei inicialmente. Mas atualmente nós falamos de nutrição parenteral total, ou NPT, tá bom? Ou TNP. Exatamente a nutrição via sanguínea, por isso que ela não é enteral, ela é parenteral, tá bom? Aqui nós temos, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, 272, uma definição, que a nutrição parenteral via sanguínea, eu vou destacar bastante, tá? É uma solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril e apirogênica. O que é estéril? Ou seja, passou por processos de esterilização. E apirogênica significa ser livre de pirogênio. Ou seja, os pirogênios, eles podem originar-se, né, de bactérias, gram-positivas negativas, fungos e vírus. Então, a nutrição parenteral, ela é estéril, porque passou pelo processo de esterilização, e ela é livre de contaminação. Acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, mas aqueles estão em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Então, veja, a terapia nutricional, ela pode ser via oral, que é uma dieta normal, ou especial, mas ela é via oral. Ela pode ser nutrição via enteral, ou seja, via tubo digestório, certo? E aí temos que passar sondas, ou até tá aqui de vermelho, olha. Nutrição parenteral, via sanguínea, bom? Que no caso pode ser pelas vias sanguíneas, né? Central ou, no caso aqui, ó, PIC, né? É aquele catéter central, mas ele é uma punção aqui via braço, né? Via membro superior, no caso, que a gente tem várias técnicas, né, de PIC, tá? Mas ele continua sendo via central, tá bom? É uma punção intravenosa, só que ele é introduzida através de uma veia periférica no braço, mas o catéter continua sendo aqui central. E no caso, o catéter venoso central, que é introduzida geralmente na veia subclave, tá bom? Lembra bem isso, hein? A PIC, ele é introduzido na veia periférica, mas ele continua sendo um catéter central, tá bom? Então, a administração venosa central da nutrição parenteral tem as indicações que, na maioria dos pacientes, exigem acesso venoso central, não cirúrgico, que podem ter a necessidade, né, de suporte nutricional a longo prazo, maior que um mês, em pacientes com veias periféricas ruins ou necessidades de soluções hipermolares. Então, tem a osmolaridade de cada dieta. Os acessos venosos para a nutrição parenteral, eles são muito importantes no tratamento de diversas doenças, desde as infecções, pacientes com septicemia, que a gente fala, né? Infecção generalizada, muito complexa, duradoura, e até mesmo casos de pacientes com câncer. O acesso vascular ideal é aquele que proporciona bom fluxo sanguíneo, longo tempo de sobrevivência e baixo índice de complicações. Então, no caso da dieta parenteral, tem alguns casos, né, que o acesso venoso é periférico, mas aí a dieta também, ela vem colocada lá, indicada para acesso venoso periférico. Então, a dieta também tem que ser para acesso venoso periférico, para não danificar a veia periférica do paciente. Qual a importância da nutrição parenteral total? É garantir que a ingestão total de nutrientes forneça nutrientes e energia suficiente para atender às necessidades do paciente. Então, vai promover energia e construir tecidos e componentes celulares.
E aí vai recuperando cada vez mais esse paciente grave, geralmente são pacientes mais graves, trata e previne desnutrição relacionada a algumas doenças, fortalece o corpo para o combate às doenças e melhora a função imunológica, evita complicações durante a terapia e mantém a melhora do estado nutricional do paciente para aumentar a qualidade de vida. Sempre muito importante o enfermeiro acompanhar os exames laboratoriais, né? No dia a dia a gente tem um controle de destro também, né? Mas é fundamental toda a avaliação dos exames bioquímicos, tá bom? Desse paciente. Muito bem, a última parte da nossa aula diz respeito aos alimentos funcionais, que na verdade começaram lá no Japão. Mas as propriedades terapêuticas atribuídas aos alimentos começou muito antes, né? Lá nos primórdios da história da humanidade. Hipócrates já falava, faça do seu alimento seu medicamento. Na década de 50 e 60, já haviam muitos estudos falando sobre a melhoria da cadeia, né, de produção de alimentos com aditivos alimentares. Na década de 70 e 80, já estudava-se a eliminação de alguns componentes considerados prejudiciais à saúde, como a cafeína, em excesso realmente faz mal, e a produção de alimentos com baixo teor de energia, no caso os açúcares, que também fazem mal, né, em excesso. E a associação direta do alimento com a saúde foi realmente colocada para nós a partir da década de 80. Infelizmente, nós precisamos ainda mudar o perfil epidemiológico da população em geral. Porque, vejam, nós estamos no meio de uma pandemia que atinge, né, nosso sistema imunológico, nossa resposta inflamatória está totalmente comprometida e nós ainda fazemos muito uso de alimentos ultraprocessados, refrigerantes, que além de fazer mal, né, para os nossos rins, sistema imunológico e tudo mais, eles são alimentos que deveriam estar na lista das recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, enfim, de serem evitados no meio de uma pandemia dessa. Nós vemos muitas pessoas ainda fazendo uso de refrigerantes, lanches, né, e ultraprocessados no geral, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. No Brasil, de acordo com dados da Anvisa, desde 1990 já existiam pedidos de análise para registrar esses produtos que nós chamamos de alimentos funcionais, tá bom? Então, a legislação ela não define alimentos funcionais, mas ela delega alegações de propriedade funcional e propriedade de saúde e estabelece diretrizes para a utilização. Então, vamos lá. Quem são eles, né? Os alimentos funcionais. São os prebióticos, que na verdade vão alimentar as bactérias boas do nosso organismo, essa prófita, certo? E os probióticos já são os lactobacilos, né? As bactérias boas, a flora, né? Colaboram já com a flora intestinal correta e consequentemente, do nosso sistema imunológico. Os simbióticos é quando nós temos a combinação de prebióticos e probióticos. Então, os probióticos são aqueles alimentos funcionais, né? Já com lactobacilos, o mais conhecido é o Yakult mesmo, sem conflito de interesses de marcas, tá bom? Então, os probióticos, eles controlam a constipação ou diarreia. Então, não é que ele para a diarreia ou que ele melhora a constipação, ele regula o estado do paciente. Por quê? Porque ele inibe a colonização do intestino por bactérias patogênicas, bactérias que provocam doença. Altera o metabolismo microbiano, estimula o sistema imunológico e exerce efeitos sobre o equilíbrio intestinal bacteriano. Os prebióticos são considerados carboidratos complexos, resistentes às ações das enzimas salivares intestinais. Então, eles atingem o colo intestinal, produzem efeitos benéficos, como alimentando a microbiota intestinal normal, fisiológica. Então, eles não sofrem hidrólise e
absorção no intestino delgado. Então, eles conseguem alterar trazendo grandes benefícios à microbiota intestinal. Os alimentos funcionais, então, são aqueles que, além da sua nutrição básica, eles também propiciam benefícios comprovados à saúde, reduzindo o risco de doenças crônicas. Por quê? Porque eles têm componentes biologicamente ativos, sejam nutrientes ou não. Então, eles estão reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, diabetes, osteoporose e outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, qual nós devemos preferir, né? Os alimentos in natura, certo? Como nós temos aí o abacaxi, o milho, o peixe. Quando nós temos esses mesmos alimentos in natura processados, nós já estamos perdendo nutrientes e, além do mais, acabamos por consumir uma química que precisa ser adicionada para manter a validade, né? E as condições desse alimento funcional. Agora, dos alimentos funcionais e as propriedades nutricionais do alimento em natura. Ultraprocessado, queridos, não se deve consumir, tá? São alimentos completamente modificados, sem quase nenhum valor nutricional, certo? E além do que, eles têm muitos emulsificantes, estabilizantes, corantes, uma química, né? Para aumentar a validade desses alimentos. Vejam, o que um suco de saquinho em pó traz de valor nutricional, né? Além do que, ele tem muito sódio. Então, uma vez uma mãe falou assim, não, meu filho toma muita água. Eu falei, quanto? Ah, ele toma até uns 5 litros por dia. Eu falei, 5 litros como, né? Ele tinha de 8 a 10 anos. Ah, ele toma Tang, toma suco em pó. Nada contra o Tang, tá, gente? Marca. Mas agora, o problema é que ele tinha o quê? Um consumo de água que não era só água, era um alimento modificado, muito modificado. Tanto que o próprio Ministério da Saúde adverte, tá? Não estou falando nada contra nenhuma marca, estou falando o que é recomendado pelo próprio governo, Ministério da Saúde, autoridade técnica, a ciência, né? Então, vejam, a regra ouro é que nós possamos preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados, certo? Por quê? Essas preparações processadas ou ultraprocessadas, elas têm muitos aditivos químicos, além do que elas estão perdendo valores nutricionais importantes. Então, a regra ouro é essa. Ministério da Saúde adverte. Nós temos também, tá lá no site do Ministério, tá? Esses manuais. Nós temos também, olha, um guia alimentar, que até eu gosto desse título, Comida de Verdade para uma Vida Mais Saudável. Guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde. Queridos, leiam, manuseiam esses manuais e vamos começar a tomar cada vez mais, fazer uso cada vez mais de alimentação natural. Outro conceito importantíssimo para a gente terminar nossa aula é sobre a água. A água, ela deve ser inodora, incolor, insípida, ter uma boa combinação dos minerais e ter uma baixa tensão de superfície. Outra coisa, pH da água, de 8 a 10, que é o caso do quê? Do pH alcalino, tá? O pH do sangue normal, ele varia de 7,35 a 7,45. Então, nós vamos finalizar a aula depois falando um pouquinho mais sobre essa questão, tá bom? Do pH do sangue e, no caso, pH da água ideal que nós devemos consumir, ok?